Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. E nós estamos meditando no livro de Filipenses, Alegria em meio às provas. Nosso tema de hoje é aquele que começou a boa obra. Nós vimos ontem, lemos, estamos meditando no capítulo 1 e no versículo 6 nós vimos uma oração de gratidão de Paulo pela intimidade espiritual dos filipenses com o seu ministério. E ele diz assim: e tendo por certo isto mesmo. Essa expressão, eu estou plenamente certo, indica que a boa obra não é outra coisa que não seja a salvação recebida. Paulo aqui, ele não tinha dúvida quanto à salvação e ele estava totalmente convicto acerca da salvação e sabia que nada poderia frustrar ou interromper a obra de Deus na vida dos crentes que a receberam. Por isso ele diz: tendo por certo isto mesmo, aquele que em vós que começou a boa obra. Mas que boa obra é essa? Paulo aqui atribui a boa obra a Deus por meio de Jesus Cristo. Esta boa obra não é outra coisa senão aquela que só Deus pode operar. Trata-se de uma obra da qual os crentes participam em termos de pregar o evangelho a outras pessoas. Deus não faz só esta obra, mas Ele requer pessoas que se tornem cooperadores com Ele nessa obra. Porém, aqui Paulo estava agradecendo a Deus pelos filipenses, porque eles participavam desta graça do Evangelho com o apóstolo. Era de fato aqui a identificação de uma intimidade espiritual, que ele gozava na presença de Deus, mesmo estando algemado. Paulo, ele tinha um carinho muito especial por essa igreja, a igreja de Filipos, e ele demonstra aqui, então, uma forte afeição pelos filipenses, como uma prova de amor que deve existir entre o pastor e suas ovelhas, como nós vimos aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 8. Então, ele diz: estou bem certo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, existe uma outra obra, que é a obra de aperfeiçoamento, que nas doutrinas aqui de Paulo, ela é progressiva. Ela vai se desenvolvendo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que a gente pode entender até ao dia de Jesus Cristo? Essa expressão dia de Jesus Cristo refere-se ao tempo da volta do nosso Senhor Jesus, que acontecerá em duas fases distintas. A primeira fase, como sabemos, é o arrebatamento da igreja, que vai acontecer de um modo invisível e será um evento para a igreja sobre as nuvens. Nós lemos isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Vai lá. A segunda fase da volta de Jesus será visível para a terra e ocorrerá no final da grande tribulação, quando Jesus descer para desfazer o poder da trindade satânica, o anticristo, o falso profeta e o diabo. Então ele vai instalar um novo reino e domínio na terra a partir da Jerusalém terrestre, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 e 10. Então, esse termo dia, nesse contexto, ele abrange esses dois eventos: a vinda do Senhor sobre as nuvens e a sua vinda com as nuvens. A essência da Escritura indica aqui duas coisas muito importantes acerca da salvação: a perfeita e progressiva. A salvação perfeita é a obra que Jesus realizou lá no Calvário. Trata-se de uma obra perfeita e completa.
Mas o que Paulo quer enfatizar com a palavra até é a dinâmica da salvação progressiva, a qual o Senhor vai aperfeiçoando até a sua vinda, como diz a palavra, até que Cristo seja totalmente formado, gerado em nós. Então, a consumação da salvação se dará no dia de Jesus Cristo. Tudo o que depende de nós é a nossa perseverança na fé até aquele dia. Então, aqui vemos que nesses versículos 7 e 8 que nós lemos, o apóstolo Paulo faz aqui um interlúdio na sua carta para afirmar aos filipenses a sua profunda afeição e o respeito que ele tem por eles pelo fato deles participarem de sua vida de um modo muito especial. Ele fala no versículo 7, vos retenho em meu coração. Então, ele diz, vos tendes em vosso coração. Então, aqui Paulo está expressando o seu amor e a sua gratidão pelos seus amigos filipenses por participarem dos seus sofrimentos, das suas tristezas e também das suas alegrias. E é muito importante que a gente entenda isso. Aquele que começou a boa obra em nós, ele é capaz de aperfeiçoá-la até aquele dia. Então, nós podemos sim, como diz a palavra de Deus, nós podemos ter confiança e esperança na obra do Senhor. E é importante nós guardarmos sempre isso em nossos corações com entusiasmo, com fé e com coragem de que o Senhor está trabalhando em nós e a perfeita obra que Ele começou, Ele vai terminar. A nossa alegria deve estar em Cristo. É a nossa maior dádiva. Ele é o nosso maior tesouro. Então, guarde isso em seu coração. Esta segurança que Paulo queria deixar para os crentes de Filipe também deve ser a nossa. A confiança no fato de que o Senhor começou a boa obra e Ele vai terminá-la até aquele glorioso dia. Ok? Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida, abençoando você, e que você lembre-se disso. Nós não estamos prontos, nós estamos sendo dia a dia aperfeiçoados pelo Senhor. Paulo, quando ele ora por quem ele ama. Ele ora para demonstrar o seu amor, por interceder por esses filipenses. Paulo jamais esteve tão ocupado a ponto de não poder dedicar-se à oração. Orar por aqueles a quem ama e aqueles que estão sempre com ele. Paulo, ele nunca separou o ministério dele da pregação do ministério de intercessão. Tanto a oração como a pregação para ele era muito importante. Então, amados, que Deus abençoe você. E até segunda-feira com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.